Olá, tudo bem? Chamo-me Thiers. Nesta aula, iremos falar sobre questões étnico-raciais e racismo religioso. A primeira coisa é nos perguntarmos: o que é o racismo religioso? O racismo religioso nada mais é que o preconceito contra a religião do próximo, principalmente contra os umbandistas e candomblecistas. Sabemos que a grande massa segue o catolicismo. No censo de 2000, feito pelo IBGE, os dados são alarmantes. Demonstram que somente 0,3% da população brasileira se declaram como de religiões de matriz africana. E esses dados vêm caindo cada vez mais. Muitos não têm coragem de se declararem de religiões de matriz africana por medo de retaliações. Em 1891, o Estado se torna laico. Porém, não é o que acontece até nos dias de hoje. E aí, nós vamos agora falar um pouquinho do conceito e história das questões étnicos, raciais e até mesmo do racismo religioso. Porque ao falarmos de questões étnico-raciais, estamos falando de um conjunto de normas e princípios que visam proteger grupos que sofrem com a exclusão, a discriminação e a desigualdade. Eles buscam garantir que todos os direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à justiça e ao trabalho, sejam respeitados também aos grupos como as religiões de matriz africana. As mesmas buscam amparo na legislação, lutam pelo respeito e pelos seus direitos. Infelizmente, ainda estão longe de ter pela conquista dessa liberdade e igualdade, pois até hoje acontecem perseguições, proibições de seus cultos e ritos, mas a busca incessante pela sua ancestralidade é muito grande. Ainda existem muitos paradigmas contra essas religiões. E por mais que essas normas visam proteger esses grupos, ainda há muita resistência por parte de uma sociedade preconceituosa e julgadora. Então, daí entra uma palavra que é muito falada no Brasil, que é a intolerância religiosa, o crescimento desordenado do racismo religioso, o aumento dos intolerantes e a violência religiosa. As religiões de matriz africana são as que mais sofrem com crimes dessa natureza no Brasil. Contra elas foram registrados 86 casos em 2020, de acordo com o relatório divulgado em janeiro de 2023. Em 2021, as notificações contra as religiões de matriz africana cresceram acima de 270%, chegando a 244 casos. E outras religiões também sofreram ataques semelhantes, entre elas a muçulmana, judaica e a indígena. Dentre essas intolerâncias estão apedrejamentos, invasões de templos, proibição de ritualísticas e toques, principalmente por evangélicos e traficantes. E aí,
eu deixo aqui algumas perguntas para vocês fazerem uma reflexão. Como podemos ajudar a disseminar o racismo religioso? Na sua família tem integrantes da Umbanda e do Candomblé? Se você segue alguma dessas religiões, possui medo do preconceito? Precisamos ter o respeito pela religião do próximo e precisamos respeitar o próximo. Nesta aula, nós falamos o que é o racismo religioso, o conceito histórico, falamos sobre a intolerância, a violência e as invasões no terreiro. Quero deixar aqui o meu obrigado pela atenção. Espero ter ajudado a vocês a compreenderem mais sobre as questões étnicos-raciais.